Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente porque está começando mais um Tudo sobre Flamengo para trazer a você as principais informações do rubro-negro. Já chega largando aquele like esperto, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, aqui passando pela sua tela. Mas olha, vamos logo de informação porque tem muita informação para você. Peço que você assista este vídeo até o final, tem uma homenagem bacana no final, porque lamentavelmente tivemos aí uma perda, aliás duas, né, consideráveis neste início de semana. Realmente essa semana já começou difícil, então acompanhe até o final e vamos já de informação, né? Falando a respeito da situação que envolve o jovem Lincoln, jogador de 19 anos e que tem aí o interesse do Lokomotiv de Moscou, que quer contratá-lo. Apesar de a diretoria do Flamengo negar que haja qualquer tipo de proposta oficial pelo jogador, o staff do atleta foi procurado por pessoas aí, né, intermediários, representantes do clube russo que querem saber as condições do atleta para, quem sabe, contratá-lo. Lincoln, que faz parte do elenco do Flamengo, é até um jogador da confiança do técnico Jorge Jesus, mas que perdeu muito espaço, principalmente por conta das contratações, né? O Pedro Guilherme, o Pedro Queixada, tem também o Pedro Rocha, que eventualmente pode realizar a função de centroavante. Desta forma, o jogador ficou como segunda, terceira, às vezes quarta opção para o setor. Lembrando que ele desempenha uma função muito específica, que é justamente aquele centroavantão, jogador que fica mais fixo na área. Ele não faz, por exemplo, o papel de atacante de canto, o que acaba dificultando muito o seu aproveitamento na equipe rubro-negra. E por conta disso, para se ter uma ideia, antes da paralisação do futebol, por conta da epidemia, né, da pandemia de coronavírus, ele disputou apenas 5 minutos, entrou em campo em 5 minutos, vestindo a camisa do Flamengo. Então, realmente, o jogador está sem espaço e poderia até ver, né, e até o seu staff ver de maneira positiva a sua saída do Flamengo para que ele possa ter mais oportunidades e, quem sabe, se valorizar e futuramente até ingressar em um grande centro do futebol. A gente sabe, a Rússia, embora seja uma praça muito rica, né, com vários clubes que têm condições de pagar altos salários, não é uma das praças mais prestigiadas dentro do futebol europeu. Ali as principais são Grã-Bretanha, Itália, Espanha, Alemanha, França no menor grau, aí você tem aí Portugal, né? E, eventualmente, você tem aí uma Rússia, uma Turquia, um degrau abaixo das primeiras que eu mencionei. Mas, de qualquer forma, seria uma alternativa para que o jogador pudesse ser melhor aproveitado, tivesse maiores oportunidades e também para que o Flamengo possa fazer dinheiro, porque o Flamengo precisa fazer dinheiro. Em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo não abriria mão do jogador. Repito, o técnico Jorge Jesus gosta do Lincoln e quer contar com um atleta dentro do seu quadro. Ele que ainda tem idade júnior, é porque ele chegou muito novo ao elenco rubro-negro, subiu junto com o Vinícius Júnior. Eles faziam uma dupla de muito sucesso nas categorias de base, não somente no Flamengo, mas no Sub-17 da seleção brasileira, foram campeões sul-americanos, disputaram o Mundial e sempre ali com o Vinícius Júnior brilhando, sendo o craque da competição, e Lincoln sendo o artilheiro. Havia quem dissesse, na base, que o Lincoln era melhor que o Vinícius Júnior. Acredite, mas o Vinícius Júnior subiu, em pouco tempo se tornou o principal jogador do Flamengo. Quando ele subiu, já estava negociado com o Real Madrid, e a diretoria do Flamengo, naquela época, encabeçada pelo Eduardo Bandeira de Melo, acreditava que o Lincoln subindo junto, isso poderia também alavancar propostas para que ele fosse futuramente negociado por um alto valor. Para se ter uma ideia, em 2018, quando ele foi efetivado na categoria profissional, ele assinou um contrato de 5 anos, válido até dezembro de 2023, cuja multa rescisória é de 45 milhões de reais, o mesmo valor da multa do Vinícius Júnior, para se ter uma ideia de quando naquela época imaginasse que os dois jogadores até equivaliam em qualidade e valor de mercado. Mas a verdade é que ele não conseguiu se firmar na categoria profissional. O atleta tem 20 jogos e apenas 4 gols assinalados no time profissional. Lembrando que o mais significativo deles foi aquele gol do empate com o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, que deu ao Flamengo a vantagem de uma vitória simples que se confirmou na partida de volta da Copa do Brasil, quando o Flamengo obteve a classificação para a fase seguinte da competição, embora não tivesse conseguido progredir naquela temporada
de 2018 parou na semifinal, mas o atleta chegou até a ser aproveitado naquela ocasião. Com o técnico Abel Braga, ele também chegou a ser aproveitado, só que foi muito pouco, ele perdeu espaço. Até começou a temporada com uma certa moral, sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, mas acabou sofrendo uma gravíssima lesão a serviço da seleção. Retornou, ficou 3 meses parado. E aí, quando retornou, outros jogadores já haviam ocupado o seu espaço, de maneira que o atleta teve poucas oportunidades. Chegou a ser lembrado pelo técnico Jorge Jesus, ninguém lembra aquele gol perdido, já nos acréscimos ali, já na prorrogação da partida em que o Flamengo estava perdendo por 1-0 para o Liverpool. Se tivesse feito aquele gol, com certeza teria sido negociado nessa janela para transferências que se encerrou agora no final de janeiro. Mas perdeu o gol e acabou perdendo também a oportunidade de se notabilizar no cenário internacional. Para se ter uma ideia, no início, quando ele ainda estava na crista da onda, ali atuando ao lado do Vinícius Júnior, Vinição ainda no Flamengo, a Juventus de Turim chegou a oferecer 15 milhões de euros pelos direitos econômicos do atleta e o Flamengo recusou a proposta. Posteriormente, ele, já ocioso, já afastado e sem tantas oportunidades, outros clubes também tentaram a sua contratação. Foi o caso, por exemplo, do RB Brasil, mas o Flamengo também não quis ouvir propostas e o atleta ficou lá, encostado. Fato é que agora o Flamengo precisa fazer dinheiro e vê com bons olhos a negociação envolvendo o Lincoln, lógico, também dependendo do valor que o Lokomotiv Moscou está disposto a desembolsar. A informação é dos meus amigos do Globoesporte.com, que trouxeram aí alguns detalhes a respeito. Se quiser, podem até procurar esta informação, mas eu confio muito, de que as fontes deles estão corretas, até porque eles têm boas fontes na Europa, correspondentes no continente europeu, e o Lokomotiv Moscou prometeu que futuramente pode sim formalizar uma proposta para a contratação do atleta, mas não se sabe de quanto. Eles fizeram uma sondagem do salário do jogador, que não é um salário elevado, é um salário que é de pouco mais de 100 mil reais mensais. Para um jogador de 19 anos é uma maravilha. Imagina eu com 19 anos ganhando 100 pila por mês. Mas para os critérios de um jogador do Flamengo, dentro do elenco do Flamengo que tem salários astronômicos, não chega a ser um salário tão absurdo. E também sondaram a respeito da multa rescisória, período de contrato e de por quanto o Flamengo estaria disposto a negociá-lo. O Flamengo não abriu qualquer margem de negociação. Espera haver o contato oficial do clube russo para começar a discutir este assunto. Mas a verdade é que o Flamengo está precisando, está discutindo com os jogadores aí redução salarial, chegou a um acordo, inclusive, oficialmente emitiu uma nota oficial que houve um acordo para a redução de 25% do salário e mais o parcelamento do direito de imagem, que foi postergado, vai começar a ser pago apenas os direitos de imagem de maio e junho. Em janeiro do ano que vem, serão pagos em 10 parcelas os direitos de imagem, de janeiro até outubro de 2021. Então, justamente por conta dessas questões, a queda drástica de receita, a situação que envolve a Globo, que está aí propondo a redução do pagamento relativo aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, saída de patrocinador, fornecedor de material esportivo que não deposita dinheiro. Então o Flamengo vê sim como uma forma de ter um respiro maior, de começar a acumular novamente uma gordura, a venda de jogadores de seu elenco. Alguns o Flamengo já poderia ter até negociado se eles quisessem negociar. O Berrio, por exemplo, recusou propostas. O Pires da Mota recusou propostas. Então, o Flamengo vê aí como uma possibilidade da venda do Lincoln a outros jogadores que também estão na vitrine. Caso do Yuri César, caso do Lázaro, que são jogadores que já receberam sondagens de clubes do exterior e grandes clubes, inclusive. O Real Madrid está monitorando de perto a evolução do Lázaro. O Yuri César é outro jogador também observado. 2 grandes clubes da Itália já chegaram a fazer consultas pela situação do jogador. E o Flamengo, que até bem pouco tempo não tinha necessidade de negociar jogadores de seu elenco, agora vê na questão de enxugar o grupo e negociar jogadores para ter um aporte financeiro, uma boa solução para sair
desta condição, beleza? Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui, peço que você não saia sem antes deixar o seu like, que é muito importante para o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se, assinale o sininho de notificação, e se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. Eu quero encerrar este vídeo aqui tecendo homenagem a duas pessoas fantásticas e que fizeram parte aí do meu cotidiano no Flamengo, praticamente desde que eu comecei no jornalismo e na cobertura do clube mais querido do mundo. Meu grande amigo Rony Gonçalves, com quem eu trabalhei durante vários anos a fio na rede Bandeirantes de rádio e televisão, e também o Jorginho, ele massagista do Flamengo, pessoa fantástica, figura folclórica do Flamengo. Fiquei muito consternado com o falecimento desses dois, um lamentavelmente por Covid, o outro veio a falecer de infarto. Então fica aqui o meu sentimento para as famílias, nós que somos amigos, né? São duas pessoas inesquecíveis e lamentavelmente estamos numa condição que fica até difícil, né, de falar. Então o que eu gostaria de falar nesse momento para cada um de vocês é: cuidem-se. É muito difícil, gente. Tá muito difícil passar por isso. Você que puder, fique em casa o máximo possível, obedeça às normas de segurança e saúde. Faça higiene, proteja você e a sua família. Eu acho que você respeitar o vírus, né, respeitar a pandemia, é mais do que uma demonstração de prudência. Eu acho que é uma prova de amor, porque você protege a você e você protege aquelas pessoas que você ama. Mais uma vez, aqui fica o meu carinho imenso, né? A família, parentes, pessoas próximas ao nosso querido Rony e também ao querido Jorginho, que descansa em paz. Campeão do mundo e medalha de ouro, porra, de Jorge! Campeão é emoção fora de série, né, cara? Pô, só papai do céu mesmo que sabe, né? A alegria e a empolgação que a gente estamos aqui. Aquele abraço.